Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Também Atos capítulo 2, a partir do verso 32. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Deus, nós colocamos tudo que vai ser dito aqui na Tua presença. Nós apresentamos a Ti os nossos pães e os peixinhos, Senhor. O Senhor possa multiplicar e alimentar os irmãos. Nós confessamos que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós confessamos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar da ascensão e da entronização do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que nós temos passado por uma série de assuntos, e o último dos assuntos que nós temos tratado foi da ressurreição de Cristo. Os resultados da ressurreição de Cristo. Qual foi o significado da ressurreição de Cristo? Na verdade, nós temos trabalhado um tempo mais longo, não é verdade? Nós começamos com a Bíblia, depois com a Trindade, depois com a encarnação, depois com a expiação ou a obra de Cristo. Na obra de Cristo você tem esse caráter negativo, que é o caráter da expiação, quando Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E a parte positiva dessa doutrina, que é a ressurreição de Cristo. E hoje, para complementar o assunto, antes de nós falarmos sobre o Espírito Santo, e vai ser muito importante no meio em que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos uma perfeita compreensão do que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Isso nós vamos começar na semana que vem. Mas para nós não ficarmos faltando nada, nós precisamos hoje olhar sobre a ascensão e a entronização de Cristo. Gostaria que os irmãos voltassem nesse texto de Atos capítulo 1. Os irmãos sabem que essa é a última aparição do nosso Senhor, quando Ele foi elevado às alturas, à vista de todos. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
Será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aqui nós temos uma coisa muito importante, irmãos. Hoje você tem pessoas que dão uma ênfase demasiada aos tempos e às épocas, e com isso tem vivido uma vida como se não confiasse em Cristo. Está sempre preocupado com algum acontecimento no nosso mundo, não tem segurança em Deus. Está sempre questionando: bom, será que o Senhor vai voltar agora? E o espírito que nós vemos muitas vezes não é de alguém que espera o Senhor voltar, mas é uma simples curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro. O homem tem sempre essas indagações. E para esse o Senhor responde com essa questão aqui: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Senhor reservou pela sua eterna autoridade. E por outro lado, nós temos aqueles que ignoram totalmente a vinda de Cristo. Então, nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar hoje, mas nós não precisamos estar preocupados com o nosso derredor. Nós olhamos e atentamos muitas coisas, mas normalmente, irmãos, as pessoas em toda a história da igreja que quiseram apontar um dia, uma época ou algum tipo de personagem, caíram em erros. Então que nós não sejamos participantes disso. Aliás, quando nós falamos de escatologia, nós precisamos estar atentos que não é a vinda que nos importa, mas é aquele que vem. E se nós estamos ocupados com aquele que virá, então nós não seremos confundidos. Isso é o que a Bíblia diz. Então você deve amar o Senhor e a sua vinda, não é verdade? Mas não a vinda sem Ele, porque se for a vinda sem Ele, você só vai ficar perguntando quem é o cavalo branco, quem é o cavalo vermelho, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem são os dragões, as bestas do Apocalipse. E a Bíblia diz que o Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo. Digamos que já encontraram muita coisa lá, menos Jesus Cristo, não é verdade? Então que nós sejamos aqueles que esperam por Cristo e saibamos que o Senhor tem um tempo reservado, um dia marcado para isso, e que não nos compete tentar saber qual é esse dia. Nós olhamos e vemos que está próximo, e nós confessamos que está próximo, mas nós não marcamos data. Isso não cabe a nós, a Bíblia diz. Mas recebereis poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante, irmãos, há muito tempo atrás, hoje se fala de poder como se fosse algo sobrenatural, como se você fosse algum tipo de super-herói, não é verdade? Mas o poder que Jesus está falando que eles receberiam daqui, do Espírito Santo, seria para serem, leia aí no verso 8, para serem o quê? Para serem mártires. A palavra testemunhas aí é mártires. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis mártires. Certo irmão do passado disse que esse é o poder para dar a sua própria vida, o poder para dar a vida em favor do Evangelho. Realmente eram homens covardes quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Não é verdade? Os irmãos sabem que quando Jesus entra, depois que é ressuscitado dentre os mortos, fala a Bíblia que eles estavam trancados, estavam com as portas trancadas com medo dos fariseus. E Jesus entrou, se apresentou no meio dele e disse: paz seja convosco. E depois esses homens, todos eles deram a vida por causa do Evangelho. Então realmente eles receberam essa capacitação do Espírito Santo. Poxa, irmão, eu pensei que esse poder era para
fazer tanta coisa, não é? Mas segundo o contexto aqui é o poder para dar a sua própria vida como testemunha. É só você ler o contexto. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e nos confins da terra. Se nós atentássemos a esse tipo de obra missionária, não é verdade, irmãos? Hoje nós temos escolas que mandam pessoas para várias partes do mundo, mas esse objetivo de Jesus Cristo é diferente. Digamos que o irmão mora no Costa e Silva, então o Senhor está dizendo para você que você vai ganhar o Costa e Silva, depois você vai ganhar Joinville, depois você vai ganhar Santa Catarina e até os confins da terra. Essa é uma obra missionária que o Senhor descreve aqui nesse texto, irmãos. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, que é a região em torno de Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. É assim, você ganha o seu vizinho primeiro, você ganha o seu parente primeiro, você ganha todos os que estão no seu redor, e à medida que o Senhor vai alargando o seu coração, então você vai ganhando as pessoas no entorno e até os confins da terra, e assim o Evangelho vai sendo dispensado até os confins da terra. Seria bom que a obra missionária seguisse esse padrão, não é verdade? Então você já estaria olhando por cima do muro assim. Mas meu vizinho ainda não é crente. Não adianta eu ir lá para a China se eu não ganhei nem meu vizinho. Eu nem ganhei Jerusalém ainda. Não é? É assim que funciona, irmão. Às vezes as pessoas estão indo para longe pregar o Evangelho e têm inimizade com os próprios vizinhos. Deveriam primeiro ter testemunho na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, aí o Senhor poderia alargar o coração deles a ponto de enviá-los. Mas esse não é o nosso assunto aqui. É só porque a gente está olhando aqui essa expansão da obra de Cristo. Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi assim que a obra de Cristo se desenvolveu naquele tempo. Nós devemos usar esse padrão para nós. Amém, irmãos? Se seu vizinho não é crente, ainda ficar espiando ele assim por cima do muro e a oportunidade de você ganhá-lo para Cristo. Orar por ele. Ditas estas palavras, que foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Primeira coisa, irmãos, que eu queria enfatizar para os irmãos, é que isso aqui não é uma história, uma fábula, um mito. Você tem que ter ciência que você está diante de um fato histórico. Um dia, o Rei da Glória se esvaziou de sua divindade, da sua glória eterna, não da sua divindade, e se tornou um homem, e andou nessa terra 3 anos e meio, e morreu numa cruz, e com aquele corpo que ele foi sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos, e aquele corpo agora glorificado foi assunto ao céu, foi elevado às alturas à vista de todos, e esses homens foram testemunhas oculares desse fato. Os irmãos creem nisso, irmãos? Estamos falando de Jesus Cristo. Às vezes você pensa que é só uma filosofia de vida. Muitos diziam que Jesus ressuscitou espiritualmente só. Está ressuscitado no nosso coração. Muitos teólogos alcançaram esse tipo de concepção. Nós não falamos isso. Os crentes dizem que Jesus ressuscitou, e isso é um fato histórico. Amém? E ele ressuscitou com um corpo real. Guarde isso no seu coração. Você já viu um homem voando? Esses homens viram ele sendo elevado diante deles para o céu. Isso nos chama a atenção, irmãos,
porque muitas vezes nós temos ouvido que o céu é um estado de espírito, mas a palavra prova para nós que céu é um lugar na Bíblia. Amém? Terra é outro lugar. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu do céu, significa que Ele veio habitar conosco entre os homens. E depois que Ele completou a sua obra, Ele foi elevado às alturas à vista de todos e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Com o corpo que Ele ressuscitou, Ele foi elevado diante de todos. Você acredita nisso? Se você não acredita nisso, você não é um crente. Porque a palavra de Deus diz que com o teu coração você deve crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você confessa. Ou seja, a sua boca revela uma realidade interior. E hoje nós conversávamos, eu e o Nelson, que nós precisamos pregar essa verdade, irmãos. Porque nós estamos num tempo em que as pessoas podem aderir a nossas doutrinas e não terem a Cristo. Eles podem dizer, eu creio em tudo que vocês estão falando aí, é verdade mesmo, mas não ter a Cristo. E se elas não têm a Cristo, elas podem estar aqui dentro ou dentro de qualquer lugar, que o Senhor voltando, elas vão para o inferno. Elas vão morrer e vão sofrer a segunda morte. Os irmãos entendem a gravidade disso, irmãos? E pode ser você, se você não tem a Cristo. Eu falo você porque eu tenho certeza que tenho a Cristo. A palavra de Deus diz, Romanos 8,16, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você não tem essa certeza, hoje é o dia de você se lançar nos braços de Cristo. Porque o que nós estamos falando são para pessoas que têm a Jesus. E nós estamos numa situação nesse mundo, irmãos, que bodes têm sido chamados de ovelhas, que pessoas se convertem psicologicamente, que não há transformação dentro do interior delas. Elas não têm um novo espírito, elas não têm o Espírito de Deus. Então, esses não são de Deus, porque não tem a Jesus. Mas pode estar sentado numa cadeira dessas assim. Você pode estar frequentando durante 10, 20 anos uma denominação, uma instituição, ou pode estar entre os irmãos também sem problema nenhum. E se o Senhor voltar, vão para o inferno, porque não tem a Jesus Cristo. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é uma verdade. Então a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13, que cada um deve provar se está na fé ou não. Eu não posso provar você, mas você deve provar se você tem a Cristo, se você tem o Espírito, se você tem realidade espiritual. Isso é uma experiência sobrenatural, quando o Senhor, pelo seu Espírito, dá vida ao teu espírito. Senão, irmãos, hoje está muito fácil dizer que é cristão. Todo mundo é cristão. 70% do Rio de Janeiro é cristão. Você viu o Rio de Janeiro melhorar alguma coisa? Cristãos nominais, conversões psicológicas. O Senhor nos ajude, amém? Que eu e você possamos olhar para nós mesmos e fazer um juízo sobre nós mesmos, se nós pertencemos a Cristo. Se nós não pertencemos a Cristo, irmãos, nós estamos em um perigo iminente de morte, amém? A palavra de Deus diz que essa realidade nós precisamos ter para receber o Senhor. Creia que Ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. Isso é algo que só o Espírito Santo pode dar para você. Eu posso ensinar, posso dizer como funciona, mas só quem provou desse bolo sabe o sabor que ele tem. Não é verdade, irmãos? A palavra de Deus diz assim em 1 de Pedro, capítulo 2, deixando toda malícia e maldade e toda sorte de maledicência,
despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o puro leite espiritual não falsificado, para que por ele cresçais para a salvação. Mas Pedro fala uma coisa aqui, uma condição: se é que tendes experimentado que o Senhor é bondoso. Os que experimentaram que o Senhor é bondoso são os crentes, irmãos. Esses são aqueles que podem dizer que o Senhor é bondoso. Você pode dizer que o Senhor é bondoso? O Senhor foi bondoso com você? Foi ou não foi? A Bíblia diz que Ele te salvou, que Ele te amou com amor eterno, com a sua benignidade Ele te atraiu, Ele teve misericórdia de você, Ele te deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O Senhor foi bondoso com você ou não foi, irmão? Se Ele foi bondoso com você, você é um crente. Você tem o Espírito, você é agradecido, sua boca está cheia de ações de graças. Caso você não tenha essa realidade interior, você precisa provar a si mesmo. Você precisa provar se o seu coração arde quando a palavra de Deus é falada. Como? Não uma experiência real. A realidade dela, nela não existe. Amém? Posso indicar para os irmãos um livro do irmão Martin Lloyd Jones. Chama-se Conversões Psicológicas ou Espirituais. Ele conta a história de um doutor russo chamado Panin. E esse homem fazia experiência com animais. E ele aprendeu que quando ele criava um ambiente propício, ele fazia com que o animal desse resposta àquilo que ele queria. E começaram a experimentar isso em seres humanos, que tinham vários traumas de guerra. E esse doutor um outro americano começou a dizer que essas coisas eram o que a Bíblia fazia com as pessoas. O que John Wesley fez eram coisas que lidavam com um ambiente que se criava para que as pessoas fossem doutrinadas por eles. E os nazistas usaram isso, os comunistas, e muitos cientistas usaram isso. E esse irmão Lloyd Jones começa a mostrar que isso é uma mentira. Mas ele diz no final desse livro que ele temia que um dia a igreja usasse desses artifícios de criar um ambiente condicionado para que as pessoas aderissem à fé, porque elas não adeririam à realidade espiritual, não teriam espírito e seriam falsos irmãos, teriam conversões psicológicas por causa da cor das luzes, por causa do som, por causa das melodias, mas não teriam uma experiência real com Cristo. Ele diz: eu temo o dia que pastores usarão desses artifícios para converter os bodes e continuarão sendo bodes, porque não terão realidade espiritual. E é o que nós vemos hoje, irmãos. Você vai num lugar, a pessoa precisa pregar com uma música triste por trás, porque senão não toca a alma das pessoas. Precisa ter uma luz que pareça um ambiente celeste. Precisa ter cheiros. Até as lojas usam desses artifícios para vender seus produtos, não é? E os irmãos estão usando desses artifícios e criando pessoas que não são cristãs. E eu sempre digo que pior do que um descrente é um falso crente, porque ele pensa que ele é crente, mas ele não nasceu de novo. Então ele é pior que um descrente, porque ele pensa que é crente. Ele está num ambiente religioso. Melhor seria que ele estivesse no mundo blasfemando e um dia se encontrasse com o Senhor que regenerasse a vida dele. Mas ele está num ambiente que ele
Por fora é uma coisa que dentro ele não é. Ele é como um monstro. Ele não é real. É como um zumbi. Uma coisa que parece gente, mas é um monstro. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Em torno de nós há isso. Os nascidos de novo têm frutos espirituais. E o principal deles é que eles têm o Senhor dentro deles. Dentro deles. Não é nada externo. Ninguém precisa ficar afirmando a fé dele, porque senão ele vai se perder. Ele é do Senhor, ele está selado pelo Senhor. O Senhor vai mostrar o caminho para ele. Se você é assim, dê glória a Deus, irmão. Você alcançou a redenção em Cristo. Teu destino eterno está garantido. E você não pode mais se perder da mão do Senhor. Mas se você não é assim, hoje é o dia de você se lançar aos pés do Senhor e receber nova vida do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós estamos diante de uma situação terrível naquilo que se chama evangélico moderno. Amém? Vamos só mostrar para os irmãos algumas menções nos evangelhos sobre a ascensão e entronização de Cristo. Os irmãos podem marcar esses textos. Eu gostaria de ler só Lucas e talvez um texto de João. Lucas 9, 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele, o que, irmãos? Assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Os irmãos estão vendo, irmãos? Jesus tinha dia e hora marcada para retornar ao céu. Esse dia e hora marcada estava determinado desde toda a eternidade. Aqui você encontra uma menção desse dia. Ele não tinha planos frustrados. Os irmãos podem abrir também João 6, 62. Vou ler desde os 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, e os irmãos sabem que palavras são essas. Aqui ele diz que ele é o pão da vida. Aqui ele diz que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. E eles pensavam que ele estava falando em alguma espécie de canibalismo. E ele diz que as palavras que ele tinha dito para eles eram espírito e vida, realidade espiritual. Quem não fosse participante dele se perderia. E ele diz: mas Jesus, sabendo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-lhes: isto vos escandaliza? E diz assim o verso 62: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Do que ele está falando aqui nos evangelhos, irmãos? Da sua ascensão. Então aqui vocês vão encontrar em todos esses textos referências. Não só são esses textos, muitos outros. Só alguns para você guardar aqui. Isso já estava escrito, amém? Já estava determinado por Deus. Continuando, por que Jesus subiu ao céu na presença dos seus discípulos? A ascensão do Senhor, irmãos, a primeira coisa, ela marca a sua separação física deles. E para isso eles foram treinados.
nós já não estamos na condição deles. Nós estamos na condição que nós conhecemos o Senhor pelo Espírito. Eles não, eles conheceram o Senhor nos dias da sua carne. Então eles estavam sendo treinados por Ele, agora para reconhecê-lo pelo Espírito, no seu Espírito. Quando você abre em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, você vai ver exatamente isso. Verso 16 diz assim: assim, pois, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ou naturalmente, humanamente. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, o que diz aí? Já não o conhecemos deste modo. Porque agora nós conhecemos o Senhor espiritualmente, em nós, como uma realidade espiritual. E nós precisamos entender bem sobre isso, irmãos. Porque quando se fala da divindade do Filho, uma das evidências dessa divindade é que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. Mas quando se fala da humanidade do Filho, a palavra de Deus diz que Ele está sentado à destra da majestade nas alturas. E nesse sentido Ele está de nós ausente. Por isso você espera Ele voltar. Porque você não tem a presença física de Cristo com você hoje, como você vai ter um dia. Um dia nós estaremos fisicamente com o Senhor, ainda que seja num corpo diferente desse, porque será num corpo de glória, mas será num corpo. Amém? Os irmãos creem nisso? E hoje nós conhecemos Cristo espiritualmente. Por que Jesus subiu na presença deles? Porque esse momento, irmãos, marcava a separação física entre Ele e seus discípulos. E foi para isso que Ele permaneceu entre eles 40 dias, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo durante 40 dias, aparecendo a um deles, aparecendo a outro. Nós vimos todas as aparições dele, não é verdade? Se você quiser lembrar algumas delas, depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 15. Lá fala que ele apareceu a Cefas, fala que apareceu a Tiago, fala que apareceu a 500 irmãos de uma vez só. Foram pessoas que viram Cristo ressuscitado. Amém? E essa elevação de Cristo ao céu foi na presença de muitos irmãos no Monte das Oliveiras. Na verdade, nós sabemos que pelo menos 500 irmãos estavam presentes nessa história. E eu acho isso muito interessante, porque quando você vai para o cenáculo, você descobre que nele só tem 120. Parece que muitos ainda se dispersaram, né? Já pensou sobre isso, irmão? Se você pensar sobre isso, vai parecer que Jesus foi um derrotado, não é verdade? Ele subiu ao céu na presença de 500 pessoas. E quantas estavam no cenáculo? Quantas? 120. Cadê os outros? Cadê os outros, irmão? 380. Onde é que eles foram parar, irmãos? Eles viram o Senhor ascender ao céu, na presença deles, e eu vi Ele ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá no Pentecostes, você vê que haviam 120 irmãos. Nunca te chamou atenção para isso, irmão? Imagina contar isso para um pregador moderno, não é verdade? Que espera ter uma multidão de irmãos à sua volta. Dizer, mas Jesus, irmão, tinha 500 na sua ascensão. E no dia de Pentecostes só 120, parece que perdeu, né? Tinha 500 membros na ascensão e perdeu 380. É isso? Quem que ficou em Jerusalém, irmãos? 120 irmãos, que estão descritos em Atos capítulo 2. Às vezes nós estamos com os nossos olhos um pouco equivocados, amém? Nós nos iludimos como os homens. E por isso, em Ageu, a Bíblia diz que nós não devemos ignorar o dia
das pequenas coisas. Amém? E aquela casa que a Bíblia diz que ia receber a glória de Deus era muito inferior à primeira casa. Seguindo então, irmãos, a segunda coisa que revela por que Jesus subiu ao céu na presença dos seus discípulos, os irmãos sabem que está lá em Filipenses capítulo 2. Lá você podia dividir aquele texto do capítulo 2, versículo 5 até o 11 em duas etapas. A primeira delas, do verso 5 ao verso 8, fala da humilhação de Cristo. E do 9 até o 11, da exaltação de Cristo. O Senhor veio nesse mundo e a Bíblia diz que Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo, o que Ele fez? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí a Bíblia diz assim: pelo que também Deus, essa é a parte que você começa a enxergar como testemunho diante de todos, na ascensão de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo, na entronização de Cristo. Deus o exaltou, o quê? Sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então por que Cristo foi assunto ao céu na presença dos seus discípulos? Para revelar essa gloriosa obra de exaltação. E nós lemos sobre isso. Nós lemos assim: a este Jesus Deus ressuscitou dentre os mortos, e que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Por que Jesus subiu na presença de todos eles? Para testemunho diante de todos que ele estava sendo exaltado à destra de Deus. E nós podemos falar muito sobre isso, né, irmãos? Porque você sabe que nós lemos naquele texto ali que a nuvem então o encobriu. E você vai encontrar então um mistério dali para frente, que está lá em Daniel. Lá em Daniel mostra então aquele homem chegando no trono. E lá em capítulo 5 de Apocalipse, João, que amava o Senhor, viu aquela cena de glória da chegada do Cordeiro no trono. Imagina quantos anos ele esperou para ver aquilo, irmãos. E o Senhor revelou para ele. Não é assim? Depois nós vamos ler esse texto de Apocalipse capítulo 5. Mas só para citar para os irmãos. A Bíblia fala que ele foi assunto aos céus, e quando ele passou pelas nuvens, as nuvens o encobriram, e ninguém mais o viu. Então apareceu dois varões e disseram: o que eles estavam olhando? Porque esse mesmo Jesus, que foi assunto ao céu na presença deles, virá do mesmo jeito, do mesmo modo como o viste subir. Não é assim? Então você precisa pegar a cena completa. Jesus até as nuvens, das nuvens ao trono, e depois entronizado no trono, lá em Apocalipse capítulo 5. Capítulo 1 de Atos, você encontra ele até as nuvens. Em Daniel você vai encontrar ele das nuvens ao trono. Em Apocalipse 5 você vai encontrar ele já à destra de Deus, tomando o livro da mão daquele que está sentado no trono. Então foi uma visão que João teve e que você tem diante dos seus olhos.
a exaltação de Cristo. E também, irmãos, para que os discípulos fossem testemunhas oculares. Quando os discípulos vão escolher um substituto para Judas, o que eles dizem? Qual era o critério para esses substitutos? Os irmãos lembram? Qual era o critério, irmãos? Atos capítulo 1. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Essa é a escolha dos candidatos. Qual era o critério dos candidatos? Que eles fossem dos homens que andaram desde todo o tempo, desde o começo. E diz, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi o quê? Elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Amém? Ele subiu à vista de todos para que esses homens fossem testemunhas oculares da ressurreição. E quando você lê Lucas, você descobre a mesma coisa. Lucas não foi alguém que viu o Senhor elevado até o céu, mas a Bíblia diz que ele foi alguém que pesquisou tudo desde a sua origem e foi instruído pelos ministros da palavra e pelas testemunhas oculares. É só você ler Lucas capítulo 1. Por que Jesus subiu ao céu na presença dos seus discípulos? Porque eles se tornariam testemunhas oculares da sua vida, desde o batismo de João até a sua morte expiatória na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição dentre os mortos, sua ascensão à destra da majestade nas alturas. Amém, irmãos? Seguindo um pouco mais, o que ele foi fazer no céu? Primeiro, irmãos, Hebreus capítulo 2, o Senhor foi fazer expiação pelos nossos pecados. Hebreus 2:17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o que, irmãos? Propiciação pelos pecados do povo. Também em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Os irmãos sabem que esse Santo dos Santos aqui é a presença imediata de Deus, é o tabernáculo que está diante do trono de Deus. Amém, irmãos? É só os irmãos lerem o livro de Hebreus. O Senhor entrou no Santo dos Santos nos céus, e não foi por meio de sangue de bodes e de touros, mas pelo seu próprio sangue. E uma vez por todas ele obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Eu acho interessante esse texto, irmãos. O sangue de Cristo, ele é o maior alvejante que tem.
Não há nada que Ele não possa limpar. Não há pecados que Ele não possa perdoar. Enquanto na antiga aliança, eles, todos os anos, como diz o capítulo 10, faziam recordação de pecados, porque era impossível que o sangue de bodes e touros removesse pecados. A Bíblia diz que para nós que somos participantes dessa realidade espiritual, quando o Senhor entrou aos céus, Ele entrou para obter eterna redenção. E Ele se ofereceu pelo Espírito eterno a Deus poderosamente. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica completamente. Purifica a nossa consciência. Purifica a realidade daqueles pecados que estavam diante de Deus. E já não há mais acusação. Somos livres, temos perdão, temos paz. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é glorioso, irmãos. E foi isso que Ele foi fazer no céu. Amém? Também, irmão e irmã, Ele foi abrir um caminho para esse lugar para todos nós. Espiritualmente falando, hoje você pode ter segurança disso na sua vida. Capítulo 6 de Hebreus, verso 20. Nós podemos ler desse verso 19, pelo menos. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Além do véu, irmão, você sabe onde é que é, não? O Santo dos Santos. É aquela figura do tabernáculo. Os irmãos podem estudar em casa, amém? O átrio exterior, e havia um tabernáculo dividido no meio, em duas partes. A parte mais interna chamava-se Santo dos Santos. E isso era uma representação, segundo Hebreus capítulo 8. Quando você lê Hebreus capítulo 8, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nas alturas, como ministro do verdadeiro tabernáculo. O que, irmão? O que? O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que se oferecer. Ora, se estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas, o que, irmãos? Celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. O que Moisés fez? Foi divinamente instruído e ouviu uma voz que disse para ele: vê que faças tudo segundo o que, irmãos? O que está escrito aí na sua Bíblia? Segundo o modelo, a maquete, a realidade. Aquilo lá era uma sombra. Moisés foi levado por Deus ao monte e viu o verdadeiro tabernáculo. E Deus disse para ele: faça tudo segundo o modelo que viste. E um dia o Senhor entrou nesse verdadeiro tabernáculo, na presença imediata de Deus. Mas Ele não só entrou para ficar lá por nós, Ele entrou para que nós pudéssemos entrar. Isso é o mais importante, irmãos, porque subjetivamente agora nós podemos entrar. Não é lindo, irmãos? Sim. Fazei tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Agora voltando lá em 6,19 diz: o qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, o que, irmãos? Como precursor. O que é um precursor, irmãos? Aquele que entra primeiro, abrindo o caminho. Ele não entra sozinho. Ele não entra
só para ficar lá e para que ninguém vá depois. Ele entrou como precursor. É aquele que abre o caminho para que você possa entrar. É isso que o texto está dizendo para nós. Então não é qualquer coisa essa palavrinha que está aqui diante de nós. Jesus entrou lá como precursor. Ele abriu o caminho do Santo dos Santos para que nós pudéssemos entrar. E ele fez todo o trabalho, irmãos. Veja bem, nós somos todos indignos. E ele, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E ele fez toda a obra. Tudo ele fez com as suas mãos. Foi o penoso trabalho das suas mãos, para que nós pudéssemos ter confiança para entrar. Então, qual foi esse trabalho? Bom, ele te escolheu, ele morreu pelos teus pecados, ele perdoou todos os teus pecados, não é assim? Te purificou de toda injustiça, ele deu um espírito novo para você, ele colocou o seu espírito dentro do teu espírito, o Espírito de Deus te selou como uma propriedade exclusiva dele, e ele permitiu agora um acesso para você na presença de Deus. Ele foi para lá para isso, como precursor. E depois que você lê até o capítulo 9, e quando você chega lá no capítulo 10, depois que o escritor repete a promessa de Jeremias 31, 32, que está nos versos 16 e 17 e 18, esta é a minha aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, no seu coração imprimirei as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, de modo algum me lembrarei para sempre. Ora, aonde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, você foi perdoado, você foi livre, já não há condenação sobre você. Mas não para por aí, irmãos. Aí você sempre vê alguém lendo do verso 19 em diante. Mas se não houvesse remissão, se não houvesse expiação, se não houvesse sacrifício pelos teus pecados perante Deus, você não podia entrar lá. Mas agora limpo, por meio de Jesus Cristo, você pode entrar lá. E diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar aonde? No Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho que ele vos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Agora o que nós fazemos, irmãos? Nos aproximamos, nos achegamos com sincero coração. Por que é sincero coração? Porque teve o coração purificado da má consciência. Não é assim, irmãos? Agora nenhuma mais condenação há. Agora nós podemos entrar. Não é assim, irmãos? E foi isso que ele foi fazer por nós. Ele foi nos preparar lugar. E a Bíblia diz, aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes até o fim a esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Seguindo, irmãos, o que mais o Senhor foi fazer lá no céu por nós? Receber o dom do Espírito. Sabe quando você lê o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz assim, é como óleo precioso que desce sobre a barba. A barba de quem? De Arão. Arão era o sacerdote da antiga aliança, o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote, irmãos? É a mesma figura,
que Pedro vai dizer assim, 2:33 de Atos: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. O óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba, e desce até a orla das suas vestes. Atos capítulo 2, quando todos foram cheios, Pedro está explicando para eles que isso que aconteceu a varões israelitas. Isso é a promessa de Joel, né? Mas como é essa promessa? Bom, o Senhor foi exaltado à destra de Deus e recebeu o dom do Espírito, e derramou isso que vedes e ouvis. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? É o Salmo 133, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, ou o cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Quem é o nosso sumo sacerdote? O que ele foi fazer no céu? Como é que você sabe, irmão, que se perguntar para você, como é que você sabe que Jesus assentou-se à destra de Deus se ninguém viu? Se eu fizesse essa pergunta para você, como é que você diria? O que você me responderia? O que prova que Jesus foi recebido, seu sacrifício aceito? O que prova, irmãos? O derramamento do Espírito. O que prova que a expiação foi aceita por Deus pelo sacrifício do teu pecado? Que Jesus ressuscitou. Se Jesus ficasse nos grilhões da morte, não teria expiação pelos pecados. Mas o que prova que ele se assentou à destra de Deus? O que prova, irmãos? Por causa do Espírito derramado. Atos 2 prova a realidade de que Deus o exaltou, que ele se assentou à destra de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito. Então, quando perguntar para você, como é que você sabe que você foi perdoado e aceito, e seus pecados foram perdoados? Porque Jesus morreu por eles, mas a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. Ele morreu por causa dos meus pecados, e ele ressuscitou para que eu tivesse vida, para que eu fosse regenerado. Mas e o que prova que o Espírito Santo foi derramado? Que ele está assentado à destra de Deus. Aliás, o que prova que ele está assentado à destra de Deus, irmãos? Que ele derramou o Espírito Santo. Guardou aí no coração? O que prova que a expiação foi aceita? Jesus ressuscitar dentre os mortos. O que prova que ele sentou à destra da majestade de Deus? O derramamento do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é um dom dado por Cristo à igreja. Guarde isso no seu coração, irmão. Dom é de graça, é um presente. É só você ler Gálatas capítulo 3. Recebestes o Espírito. Quero saber isto de vós, 3:2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que nós recebemos o Espírito, irmãos? Pela pregação da fé. E nós vamos falar muito do Espírito a partir de semana que vem. Existe no nosso site um artigo do Tozer, que é o ser negligenciado. Primeiro, ele é um ser pessoal. Amém? Pessoal significa que ele tem um eu concreto. Ele fala na primeira pessoa do singular na Bíblia. Separai-me. Atos capítulo 13. Para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13. Pessoal, divino. Amém, irmãos? A partir da semana que vem nós vamos ter clareza disso. Não é uma força, como diziam as testemunhas de Jeová e os arianos.
Ele é uma pessoa, hoje negligenciada. E tem alguns detalhes para falar para os irmãos. Entre muitos grupos de irmãos, ele é mais negligenciado ainda. Porque você precisa ter em consideração algumas coisas, irmão. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. O que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim. Sabe qual é uma característica de Deus, irmão? Se o camarada é Deus, tem uma coisa que ele merece, senão ele não é Deus. Sabe o que é? Adoração. Sabia disso, irmão? Sabia disso, irmão? Se o Espírito Santo não é Deus, ele não precisa receber adoração. Mas se ele é Deus, ele recebe adoração. Se ele não é Deus, não recebe. Mas se ele é Deus, recebe. Conheci muitas pessoas que entendiam muito errado João capítulo 14. Aliás, muitos irmãos entendem errado por um lado e por outro lado. Outros dão ênfase demais, ignorando que ele veio para glorificar a Cristo, e outros o ignoram totalmente, como se ele não fosse nada. E a Bíblia diz que Jesus estaria com Deus, e ele enviaria outro igual a ele. É só você ler João capítulo 14. Outro lá é outro da mesma natureza e essência que ele. Amém, irmãos? Não é uma força. E o Espírito Santo é muito mal compreendido nos nossos dias. E é negligenciado. Aliás, um santo do passado, ele, depois de perceber essa realidade do Espírito, ele começou a usar essa expressão: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Isso é uma frase de Gregório, um irmão chamado entre os 3 pais capadócios, que resgatou a realidade da pessoa e da obra do Espírito Santo, que foi perdida por muitos, e que não pode ser perdida por nós, irmãos. Porque se Jesus deixou para você um ajudador, imagina se você ignorá-lo. Não estou falando para você fazer igual algum irmão aí fala, levanta, dá bom dia, né? Acaba criando uma esquizofrenia nos irmãos. Preste atenção nisso. Conheci uma jovem numa loja de música um tempo atrás. De tanto lidar com essas loucuras, ela começou a falar consigo mesma, imaginando que tinha alguém falando com ela. Ela desenvolveu uma esquizofrenia. Enlouqueceu. E eu vi o pai daquela menina chorando diante de mim, sentado assim, como se ele nunca me viu na vida. Mas 2 coisas ele falou para mim: está vendo, aquela ali é minha filha. Essas coisas de crente enlouqueceram ela. Olha lá, ela fala sozinha. Ela pensa que está falando com o Espírito de Deus. E ela está totalmente em outra realidade, totalmente enlouquecida. Já tinha sido internada mais de não sei quantas vezes. E o pai nem queria saber de evangelho, porque o evangelho fez aquilo na filha dele. Mas aquilo que fizeram na filha dele não foi o evangelho. Foi uma coisa que é uma loucura da cabeça de muitas pessoas. Então nós precisamos entender quem é o Espírito Santo, o dom de Deus dado à igreja. Se você quiser aprender mais sobre ele, nós vamos tentar, com a ajuda do Senhor, falar sobre isso a partir da semana que vem. Jesus também foi ao céu, irmão. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E o Salmo 68, 18, quando você pega a leitura no hebraico, que é a citação que Paulo está fazendo, ele diz assim: aquele que subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e recebeu homens como dons. Essa é a tradução literal daquela parte. Mas Paulo usou, parece, uma outra interpretação para aquele salmo e colocou assim: e concedeu dons aos homens. Paulo não errou não, irmão.
As duas coisas estão exatamente perfeitas. Deus recebeu-os, Deus concedeu como dons. E foi isso que o Senhor foi fazer. Ele levou cativo o cativeiro. Que bom que nós lêssemos bastante esse texto, né? Juntos até Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Não é uma leitura simples o livro de Efésios, irmãos. É o livro mais sublime do Novo Testamento. É o livro mais celeste do Novo Testamento. Enquanto 1 Coríntios fala de uma realidade de um homem em Cristo espiritual, Efésios nos saca dessa terra e nos mostra todas as realidades espirituais que nós temos em Cristo. Lloyd Jones escreveu 8 livros de comentários sobre esse livro de 6 capítulos. 8 livros desta grossura aqui. Ele pregou quase 9 anos sobre Efésios. E quando foi perguntado sobre isso, ele disse que, será que só foi 8 anos? Porque existem muitas riquezas aqui, então não leia de qualquer jeito, amém? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Esse texto está falando para você que nenhum dom da igreja pertence à pessoa. Todos são de Cristo. Cristo foi dividido entre os membros do corpo de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção. Quem faz comida aqui sabe, né? 4 colheres de tal. Não, agora 5 colheres de tal, né? Isso é uma proporção. Proporcionalidade. Um tanto desse, um tanto desse, um tanto desse, um tanto desse. Jesus tem toda a riqueza de Deus, toda a graça de Deus habita nele, toda a plenitude de Deus habita nele corporalmente. E Paulo está dizendo que essa graça foi concedida a cada um dos irmãos, segundo essa realidade total que existe em Cristo. Cada um recebeu uma porção de Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? E Paulo começa a dizer assim, por isso diz, aquele que subiu às alturas, isso é ascensão. Amém? O que ele fez quando subiu às alturas? Levou cativo o cativeiro. E você tem várias interpretações para esse texto. A interpretação que você deveria usar nesse momento, com relação ao nosso assunto, é que você era o cativo, que foi levado cativo. Amém, irmão? Ele recebeu-nos. Ele foi para lá para receber-nos. Levou cativo o cativeiro. Até o irmão Stephen Kang, ele diz que o que foi levado cativo foi o coração dele. Ele diz isso diante de muitos irmãos que entendiam diferente dele. Eu sei, eu respeito os irmãos, ele dizia, mas eu entendo que aquilo que o Senhor levou cativo foi o meu coração, quando ele me recebeu para ele, para ser dele. E por isso ele pode ser um dom para a igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quem não foi cativado por Cristo não pode servir. Quem não foi recebido como uma dádiva por Cristo não pode servir. Quem não tem o seu coração conquistado por Cristo não pode servir. Os que podem servir com realidade são aqueles que foram alcançados e seu coração foi ganho. E à medida que o coração deles está cheio de Cristo, eles podem servir. E para esses o Senhor concedeu estes como dons à igreja. Então, quando você pega alguém que traz glória para si mesmo, esse não é alguém que é servo de Cristo. Os servos de Cristo sabem que tudo que eles têm são o dom da medida de Cristo que receberam. De quem, irmãos? Ai, de Cristo, não é deles. Os irmãos estão entendendo, irmãos? De quem é o dom, irmãos? Faz parte de quem o dom? De Cristo. Não é da pessoa. Não é do irmão, da irmã. Se não é do irmão, por que ele se gloria?
porque é dele, não é de Cristo. Ele fala bem, só isso, não é de Cristo. Ele tem uma boa oratória, ele sabe responder algumas indagações, só isso, não é de Cristo. Quando é de Cristo, a glória é para Cristo. E é exatamente disso que Paulo está falando, porque quem não tem esses requisitos não pode servir. Ele não vai causar edificação nos irmãos. Por isso você vê que lá no capítulo, nesse mesmo capítulo 4, verso 11, ele começa, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas para que ele concedeu eles? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para que Cristo foi elevado aos céus, irmãos? Para nos receber para si, para conceder dons à igreja. Amém? Nós podíamos passar bastante tempo aqui nesse texto, mas não temos tempo, amém? O que Jesus foi fazer no céu? Preparar-nos lugar. Amém, irmãos? João capítulo 14. Você sabe que na Bíblia você não tem parágrafos, aliás, não tem divisão de capítulos e versículos. Os capítulos foram colocados em 1500 e depois os versículos em 1522 por 2 bispos. Até esse tempo você não tinha esses capítulos. Então você tem que ler desde do versículo 36 do capítulo 11 e seguir a leitura, sabe? Você às vezes tem o costume de ler um capítulo por dia, aí você vai dizer assim, eu vou ler o capítulo 11 de João hoje, aí você para no verso 38, mas você perde o fluxo do texto, você perde a perícope do que Jesus está falando aqui, a ideia completa do texto, porque fala assim, a partir do verso 36 do capítulo 11, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aí replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Aí respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aí você para, fecha a Bíblia, ora e vai dormir, né? Não deveria fazer isso, porque você deveria ler assim, darás a vida por mim? Em verdade te digo que hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus não parou de falar aí, sabe, irmão? Mudou o capítulo, tem outro subtítulo ali embaixo em negrito, mas Jesus não parou de falar com Pedro, irmão. Darás a vida por mim, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor foi nos preparar lugar. E o Senhor voltará para nos levar para estarmos para sempre com Ele. Amém, irmãos? Seguindo, essa é uma das coisas que mais nos traz segurança, irmãos. O Senhor intercede por nós. O dia que você pensar que você se arrepende por si mesmo de alguma coisa, lembre disso. Você só se arrepende de alguma coisa, não é porque você é bonzinho, não. É porque você tem um advogado diante de Deus. E Ele está sempre vivendo para interceder por você. Foi para isso que Ele foi e entrou à presença de Deus, para interceder por nós. Quando fala que Ele é o nosso sumo sacerdote, irmãos, nós estudamos sobre isso. Existem pré-requisitos para ele ser esse sumo sacerdote. Ele tem que ter o que oferecer. E ele está trabalhando agora.
Amém? Quando você tem aquela visão de Apocalipse, capítulo 1, de o Senhor no meio dos 7 candeeiros, Ele está trabalhando, irmãos, como sumo sacerdote. E Ele está vivendo para interceder por nós. Romanos 8,34 fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também em Hebreus 7,25. Estou indo muito rápido? Por isso, também pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, vivendo para o quê? Interceder por eles. Você sabia que o Senhor vive para interceder por nós, irmãos? Que segurança, não é? Que salvação gloriosa. Imagina se você vai escapar da mão dele. O que você acha? Se você pertence a Ele e Ele vive para interceder por você, por mim, por nós. E 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos o advogado diante do Pai. Temos o que, irmãos? Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Já estou concluindo já. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. No capítulo 4, você tem a adoração ao Criador. Então, do verso 8 ao verso 11, você tem o cântico ao Criador. No capítulo 5, você tem o cântico ao Redentor. E no capítulo 5, você tem essa realidade do que Jesus foi fazer no céu. Foi ser recebido como Rei Supremo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Essa é a descrição de João, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O que aconteceu, irmãos? Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Essa é a figura diante de Deus. O cordeiro como recém-imolado. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, veja, irmão, vou repetir para você o que João disse. Ora, nem no céu. O que tem no céu? Os 24 anciãos do universo, os querubins, os serafins, miríades e miríades de anjos, nem na terra, onde estavam muitos irmãos, nem debaixo da terra. Não vou entrar nessa polêmica com você hoje. Não havia ninguém capaz, aprovado, que pudesse fazer isso.
E quando João viu isso, ele chorava muito. Mas você já sabe quem é esse, não é, irmão? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pensou aí em comparar? Não. Compare ele com o serafim, com o querubim, com o anjo, com o arcanjo, com os anciãos do universo. Não há páreo para ele. Não há ninguém como ele. Ele venceu. Ele foi assentado à destra do trono de Deus. Ele esteve lá, está lá. Tomou o livro da mão do Pai. Amém? Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso deve ter sido uma cena, né, irmãos? Hã? Será que a gente ia dormir pro resto da vida com uma cena dessa, irmão? Às vezes a gente lê como se fosse uma historinha só, né? Será que se a gente imaginasse cada realidade desses seres celestes, do trono de Deus, e o nosso Senhor lá, à destra do trono de Deus, recebendo toda essa majestade e glória, e diz que esses que estavam ali entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora a visão de João se amplia. Amém, irmãos? A visão de João está concentrada ao entorno do trono de Deus. Agora é como se a visão dele, ele levantasse os olhos e olhasse mais ao longe. Ele diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões respondiam: amém. Também os anciões prostravam-se e o adoravam. Esse é o nosso Senhor, irmãos, o grande Rei, o grande vitorioso. Romanos 14, 9 diz: foi para isso mesmo que ele morreu e ressurgiu. Preste atenção: para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Preste atenção nisso, irmão. O Senhor é o nosso déspota, o nosso Rei Supremo, o supremo governante de todas as coisas, o dono por direito de todas as coisas. E quando ele subiu lá, ele recebeu toda a autoridade, poder e domínio. Tudo está sujeito debaixo dos seus pés. Os irmãos entendem, irmãos? Esse é o nosso Senhor. Será que nós não temos feito o nosso Senhor tão pobre, irmãos? No máximo um carpinteiro de Nazaré? Seres viventes. Essa tradução. Romanos 8:30. O Senhor foi glorificar a natureza humana.
Eu não sei em que aspecto você vê a obra de Cristo, irmão. Porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco reduzida do que é a obra de Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não deixou de fazer nada que nós precisávamos. Como assim, irmão? Mas eu ainda estou aqui, sofrendo na carne aqui com o pecado, olha só, não é assim? Existe uma questão objetiva e uma questão subjetiva. Toda a vida cristã, ela gira em torno disso, e toda a escritura do Novo Testamento você vai ter que entender desse ponto de vista. Como assim, Marcelo? Bom, quando você se torna um cristão, você é unido a Cristo, por isso você é um cristão. Então a sua regeneração é por causa da ressurreição de Cristo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Quando você é unido a Cristo, então você é regenerado. Você foi batizado em Cristo Jesus, 1 Coríntios 12. E toda a sua vida cristã não diz respeito a coisas que Cristo vai te dar, mas não, você ser unido a Cristo. E à medida que você vai crescendo nesse relacionamento com Cristo, você vai descobrindo as coisas espirituais sendo evidenciadas em você. Por isso Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que eu estou falando isso? Você pode pensar assim, irmão, bom, eu estou aqui, Senhor, o Senhor me salvou. Aí você faz disso uma coisa que é Deus dando alguma coisa para você. Então Deus te deu a salvação, é um negócio que Deus te deu. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Mas não é isso. Toda a vida cristã, irmãos, é uma vida de união e comunhão com Cristo. Não é nada separado de Cristo. Cristo é a essência de tudo que é espiritual. Cristo é a realidade de todas as coisas. Quando nós cremos e somos unidos a Cristo. Então nós entramos nessa esfera da realidade espiritual. Quando você está se batizando nas águas, você está confessando que você morreu. Quando você morreu? Quando Cristo morreu. Romanos capítulo 6. E você foi sepultado juntamente com Cristo. Quando? Quando Cristo foi sepultado. E você está confessando que quando você levanta das águas, você ressuscitou. Quando você ressuscitou? Quando Cristo ressuscitou. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E à medida que nós vamos nos relacionando com Cristo, nós vamos começando a usufruir da realidade desse relacionamento vivo com Cristo. Não é teoria, é prática, realidade espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque Cristo já garantiu a nossa justificação, a nossa conformação e a nossa glorificação. Então, quando você lê Romanos capítulo 30, se você não entende isso, 8:30, você vai ficar confuso. Você vai encontrar um monte de verbos no passado. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, passado, a esses também chamou. Quantos que não foram chamados ainda? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Se você não entender essa realidade em Cristo, você nunca vai entender um versículo como esse. Dá uma olhadinha para o seu irmão no seu lado aí, vê se ele já está glorificado, se ele já está brilhando aí, vê se ele já tem um corpo glorificado. A Bíblia diz que já. E agora? Os irmãos estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que você é santo em Cristo. E esses dias atrás estava conversando com um menino que eles estavam difundindo na cabeça dele que não, ele não tinha mais pecado, ele era santo. Por quê, irmãos? Porque existe uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. A realidade objetiva é que em Cristo nós somos perfeitos.
E a realidade subjetiva é que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. E cada vez que nós nos relacionamos com Cristo, nós vamos usufruindo dessa realidade. Então não é errado você dizer que o irmão é um santo. Por exemplo, Paulo fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, aos santos que vivem em Éfeso. Paulo está chamando os irmãos de Éfeso de santos. Mas Hebreus fala que nós estamos sendo santificados. Então você vai entender isso. Existe uma posição em Cristo. E existe um processo agora em nós. Em Cristo somos perfeitos. Em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós estamos completos. Porque Ele glorificou a humanidade quando assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele levou o homem que se afastou de Deus de volta para Deus. E Ele glorificou a natureza humana. Os irmãos estão entendendo? Ele garantiu isso para nós. Agora o Espírito Santo pega essa realidade em Cristo. Por isso que eu falei para os irmãos que o Espírito Santo, a figura do óleo, e quando caía sobre a cabeça do sumo sacerdote, era o óleo da santa unção. E o óleo da santa unção tinha especiarias nele. Cada especiaria daquela era um aspecto da obra de Cristo que o Espírito Santo vem trazer como realidade para nós hoje. Cada especiaria daquela, a mirra, o cálamo, a cássia, cada especiaria daquela é um significado dessa obra de Cristo que o Espírito Santo agora contém no Espírito, porque era colocado óleo e essas essências eram moídas no óleo, então o óleo era cheio daquela essência. Esse era o óleo que caía sobre a cabeça do sumo sacerdote. Nós não vamos falar sobre isso agora. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo traz essas realidades de Cristo para serem realidade em nós agora. Então você é santo e você está sendo santificado. Santo, processualmente você está sendo santificado. A teologia chama isso de posição e processo. Posicionalmente você é santo em Cristo e processualmente você está sendo santificado. São duas verdades, irmãos. Amém? Por isso que Paulo fala em 3 de Filipenses: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Em Cristo nós somos completos, perfeitos. Mas agora o Espírito Santo tem que fazer essa verdade ser subjetiva em nós. E por que eu estou falando isso? Porque isso é toda a vida cristã. Se você mapear a sua vida cristã do começo ao fim, é quanto de Cristo você tem e em quanto de Cristo você foi inserido. Nós em Cristo é graça, Cristo em nós é responsabilidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, para nós recebermos subjetivamente essas realidades, requer a nossa responsabilidade, resposta à graça de Deus. Não há nada de errado. Daí esse menino estava bem confuso, porque o líder dele dizia assim: mas o meu líder diz que eu não peco mais, que eu sou santo. Ô irmão, qualquer pessoa que avaliar a si mesmo vai perceber que tem pecado. Aliás, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Então, quando nós percebemos toda essa realidade em Cristo, nós vamos ver, por exemplo, vida cristã. O que significa isso, irmãos? Eu andar certinho aqui, eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu tenho que obedecer assim, isso é vida cristã, irmãos? Não. Vida cristã é a vida de Cristo. Vida cristã significa a vida de Cristo. É só você abrir em Colossenses capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida. Vida cristã é a vida de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então todo esse processo que vai acontecer em você, é você sendo, como é que eu vou dizer? Preenchido por Cristo, através do Espírito Santo. Você foi salvo por quê? Você foi regenerado por quê? Você foi justificado por quê? Muitos irmãos ensinam assim: justificação. Os seus pecados foram postos em Cristo e a justiça de Cristo foi posta em você. Justiça imputada. Mas espera aí, onde é que está Cristo?
Parece que justiça é uma coisa de Cristo que foi dada a mim. E não é assim, irmão. Cristo foi dado a nós. Não foi a justiça dele que foi dada a nós. Com ele vem a justiça. Mas se você disser que tem justiça sem ele, você não tem nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, ó Senhor, me dá a tua paz. Ó Senhor, me dá o teu gozo. Ó Senhor, me dá a tua alegria. Ó Senhor, me santifica. Em vez de você orar, ó Senhor, me dá mais do teu filho. Porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa glorificação. Ele é tudo o que precisamos. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não disse que ia ressuscitar Lázaro. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vai muito além de que você vai ressuscitar um dia. É porque Cristo é a sua ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos um dia. E por isso que eu digo que ele assentou-se à destra de Deus, foi ascendido ao céu e foi entronizado e glorificou o homem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O homem caído foi levado de volta para Deus e foi glorificado. Amém? E finalizando, a sua ascensão e entronização representa a vitória de Cristo. E nós vamos falar bem rapidinho, que eu quero na semana que vem falar outra coisa. Cristo é soberano sobre você, irmão. Você já pensou, irmão, que você é salvo quando você recebe Cristo como Senhor? Aí você usa essa frasezinha aqui. Quem quer receber Jesus como Senhor? Explique bem para a pessoa, irmão, o que você está oferecendo. Talvez se você explicar, ela não vai querer. Se ela não for iluminada pelo Espírito, se ela não for convencida de pecado, se ela não vê quem verdadeiramente é, ela não vai querer. Porque você está falando para ela que agora ela tem um Senhor sobre ela. Você já pensou nisso? A implicação de você ter um Senhor sobre você? Será que você tem a Cristo de verdade? Ou alguém disse para você assim, você quer receber a Cristo como Senhor da sua vida? Ah, eu quero, o que é isso? Ah, é receber Ele. Não, não é receber Ele. É receber Ele como sumo déspota, como governante supremo. Não tem mais ninguém sobre a sua vida. O Senhor é o teu dono. Aí a pessoa, opa, bem assim daí, eu acho que não, né, irmão? Pensando bem, amanhã eu queria fazer um monte de coisa, agora não posso mais fazer nada sem perguntar para Ele, Ele é o dono da minha vida, agora eu me lasquei. Não, não vou querer não, deixa para lá. Não é assim? Por isso eu gostaria de perguntar para os irmãos se todos aqui nós já recebemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Porque o Senhor das nossas vidas, irmãos, é alguém que você se ajoelha e você diz, eu sou teu. O que tu quiser fazer, tu faz. Tu é o meu dono. Isso é Ele ser Senhor das nossas vidas. Vamos fazer essa oferta? Sair na rua ali dizendo assim, ó, a partir de hoje, se você quiser receber a Cristo, Cristo está de braços abertos, vai receber você. Mas Ele só receberá você se Ele for Senhor da sua vida. Aí a pessoa vai olhar assim, o que é isso? Ah não, recebe Ele aí que é só isso. Não é isso, é isso. Isso aí tem muitas implicações. E por isso um irmão do passado dizia que não há salvação sem senhorio. Quando você fala assim, ó, com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou, e com a boca você confessa, Jesus Cristo é o Senhor, não é qualquer coisa. Não é o letreiro da Igreja Universal, irmão. É uma realidade confessada com a boca que existe no interior. Não é qualquer coisa. Ele é Senhor da sua vida, que o Senhor possa ser o Senhor das nossas vidas, irmãos. Por isso que Ele se assentou à destra de Deus para ser o Senhor das nossas vidas. E se Ele não é o Senhor da sua vida, Ele não é nada para você. Essa é a verdade. Ou Ele é o primeiro,
ou ele não é nada. Ele não divide com ninguém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou você é dele, ou você é de você mesmo, ou você ainda pertence ao diabo, ao seu trabalho, à sua esposa, à sua mulher, seja quem for. Mas se você é dele, você é dele. E foi para isso que ele se assentou à destra de Deus. É isso que essa realidade representa. E também essa realidade, os irmãos, só vou citar Hebreus capítulo 3, né? A Bíblia diz assim que, tendo ele completado a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele estar assentado, leia o livro de Hebreus, irmãos, significa que ele concluiu a sua obra. Ele não tem mais nada para fazer. Ele já fez tudo com respeito à nossa salvação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele está dizendo assim para você: tudo que me deram para fazer, fiz. E agora estou sentado à destra de Deus, aguardando até que essa realidade seja expandida por todo o universo criado. É uma realidade, irmãos, é que a palavra de Deus, ela tem um efeito eterno. Aquilo que Jesus disse tem efeito eterno. Aquilo que Jesus fez tem um efeito eterno. Ele não está ligado a tempo, espaço. Ele tem um efeito sobre todas as coisas, sobre o mundo físico, sobre o mundo indivisível. É algo poderoso e de efeito eterno. Por isso que ele podia dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso que o autor de Hebreus capítulo 13, verso 8 podia dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem, irmãos. Ele concluiu o seu trabalho. Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E diz em outro texto que concluí tudo o que me destes para fazer. Ele assentar-se à destra de Deus revela a autenticidade e a autenticação da sua obra. Amém? Quando nós estávamos falando da dupla natureza do Filho de Deus, nós mostramos para os irmãos que, de certa forma, quando nós falamos da linha de tempo, quando Jesus se tornou homem, então agora ele se tornou Deus, homem. Ele tomou sobre si a natureza humana. Agora ele é um ser de uma pessoa com dupla natureza, divina e humana. E nesse sentido, irmãos, quando ele se assenta à destra da majestade de Deus, como Deus, homem, ele inicia o seu reinado. Nesse sentido, ele já reinava desde sempre com o Pai, mas ele nunca tinha sido homem. Mas quando ele nasceu no ventre de Maria, ele se tornou um homem. Naquele momento ele se tornou o Deus homem. E quando ele foi elevado à destra de Deus, ele disse em Mateus 28, 18: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ali se inicia o reinado deste Deus homem. Amém, irmãos? E vai durar até o final do milênio, quando a Bíblia diz que ele entregará o reino a seu Pai. E Atos 1:11, a sua entronização e ascensão representa a certeza da sua vinda. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós, o que vai acontecer, irmãos? Virá. Amém? Não tarde o Senhor a sua promessa, como muitos a têm interpretado, mas é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que nós temos que ter essa longanimidade do Senhor como oportunidade para a nossa salvação.
Então nós aguardamos o Senhor, mas se o Senhor ainda não veio, irmãos, é porque Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por fim, a ascensão e entronização de Cristo representa a segurança da nossa ressurreição e da nossa glorificação. Voltamos a falar sobre isso, não é? Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Cristo assentou-se à destra da majestade nas alturas, foi glorificado, nós seremos glorificados com Ele. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos. O Senhor vai repartir dessa glória com todos os seus santos. Um santo do passado dizia que quando Cristo vier, estará evidente no seu corpo aquilo que de Cristo você tem. Por isso a palavra de Deus diz que entre estrela e estrela há diferenças de resplendor, há diferença de glória. Então, quando o Senhor vier, nós vamos saber o quanto de Cristo tem em nós, irmãos, revelado em nós. Sabia disso? É uma garantia para nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. O Senhor possa ajudar você a entender essas coisas, ainda que difíceis. O Senhor possa ajudar todos nós a entender que nós precisamos ter um relacionamento real com Cristo. Por isso nós não estamos falando de doutrinas aqui, irmãos. Ainda que nós lidamos com essas coisas como coisas, todas essas coisas são as realidades em Cristo. Os irmãos entendem, irmãos? Todas essas coisas, vitória, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Já ouviu essa expressão, irmão? Fé não é uma chave para você vencer tudo. Fé diz respeito a você estar unido com aquele que venceu. Quando você está unido com aquele que venceu, esta vitória dele se torna a sua vitória. E essa vitória que venceu o mundo, agora é manifesta em você. E a vitória que vence o mundo é a sua fé. Porque a sua fé é a fé do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus vive em você. E o Filho de Deus venceu todos os seus inimigos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Guarde isso no seu coração, irmão. Eu preciso de vitória nessa situação. Irmão, essa tribulação, eu preciso de uma vitória, irmão. Olha a vitória, irmão, a vitória. Você precisa de Cristo, irmão. A vitória de Cristo. Amém? Não separe a dádiva do doador, irmão. Senão você não tem nada. Você não tem realidade espiritual.